Obrigado aos 3 grandes etnógrafos que compõem essa mesa, e a gente pode começar abrindo uma discussão interna, ou, se vocês preferirem, já fazer a mescla com o público. Vocês querem se perguntar primeiro, conversar um pouco, depois abrir? Acho que pode abrir. Pode abrir? Você pode, coloca primeiro. Então, vamos abrir para o público, só lembrando, quem quiser perguntar, por favor, faça a gentileza de vir falar nesse microfone para o stream captar e dar tudo certo lá. Bom, foi muito interessante ouvir os dois, né? Apesar de já conhecer o trabalho de vocês, e não só conhecer, como gosto de indicá-los, né, para os alunos, mas foi interessante ver vocês falando aqui, às vezes, até sobre coisas um pouco diferentes do que trabalharam nas teses, ou acrescentando elementos. Eu teria várias coisas a colocar, mas uma das questões, acho, para o Pierre, acho que você é um dos autores que articula Simondon e Leroi-Gourhan, né? Mais particularmente na sua etnografia, você, né, no seu estudo sobre moradores de rua, você faz isso de uma forma muito interessante. Eu estava ouvindo ontem o Pablo, quando o Pablo estava falando do Simondon, e de que, de certa maneira, ele foi esquecido durante um certo tempo, porque as pessoas não entendiam de fato o que ele estava dizendo, ele estava se referindo a uma outra forma de compreensão. Ainda que o Leroi-Gourhan tenha sido muito mais... tenha tido uma carreira acadêmica sólida e reconhecimento em várias áreas, aliás, né? Eu tenho a impressão de que, sobretudo fora da França, ele teve um destino, em alguns sentidos, semelhantes ao do Simondon, né? Por exemplo, o principal livro dele, né, O Gesto e a Palavra, foi traduzido para o inglês 30 anos depois da sua publicação, no início dos anos 90, e ainda assim é um livro muito pouco difundido, né? E na antropologia, particularmente, conhece-se muito pouco o Leroi-Gourhan para fora do hexágono, né? E, no entanto, por isso eu acho que talvez essa retomada do Simondon talvez seja interessante numa retomada conjunta com o Leroi-Gourhan, por vários aspectos. Vários autores estão falando disso, né? Assim, o Stigler é um deles, o Zé Pinheiro Neves, enfim, o próprio Laimer também trabalha com o Simondon. Várias pessoas têm trabalhado nessa associação. E, particularmente, acho que no tema da mesa, isso faz um certo sentido, porque nós estamos falando de uma socioantropotécnica e dentre as disciplinas às quais o Leroi-Gourhan é reconhecido como uma referência está a antropologia, né? Está longe. Bom, então, assim, encaminhando uma reflexão nesse sentido, o Leroi-Gourhan talvez coloque de uma forma mais explícita que o Simondon duas coisas, pelo menos, imagino eu. Uma é uma tecnogênese do humano, né, que é o aspecto central da obra do Leroi-Gourhan, pelo menos do Gesto e a Palavra, né? Ele afirma isso com todas as letras e o faz de forma muito sistemática, né? E o outro aspecto que também é uma outra discussão no âmbito da obra do Simondon, e que no Leroi-Gourhan aparece também de forma muito clara, né? E aqui, obviamente, eu não estou querendo dizer que as obras de cada um deles têm as suas próprias complexidades e os seus próprios interesses, né? Estou talvez aqui imaginando numa conjunção favorável para o contexto do que nós estamos chamando aqui de uma socioantropotécnica. Mas o Leroi-Gourhan afirma de uma forma também muito clara uma continuidade entre o que nós chamaríamos de uma técnica tradicional e uma técnica moderna. Ele não aceita que se estabeleça uma distinção entre as duas coisas, justamente porque ao fazer essa distinção é inevitável recair numa separação entre o que seria uma técnica e uma tecnologia, e aí talvez vendo uma tecnologia de outra natureza. Então, para o Leroi-Gourhan, tem pessoas que veem isso também no Simondon, outras não, né? Seria interessante pensar numa continuidade da técnica e, sobretudo, numa continuidade dessa relação entre o técnico, dessa relação ontogênica entre o técnico e o humano. Que a partir do momento que nós pensamos num rompimento, ou num momento de inflexão, essa inflexão normalmente se daria no tipo de relação entre a técnica e o humano. Obviamente que há transformações, né? Mas aí essa transformação seria de grau ou seria qualitativa, enfim. Mas
Um outro motivo pelo qual talvez seja interessante retomar o Leroy Gourhan com esse objetivo, né, de tentar recolocar essa discussão nesses termos em que nós estamos falando aqui, no contexto de uma socioantropologia, é porque o Leroy Gourhan, e muitas vezes isso não é lembrado com a devida ênfase, ele herda do Mose uma certa concepção sobre técnica. E é uma concepção sobre técnica. Às vezes a gente se esquece, né, aquele texto clássico do Mose, né, As Técnicas do Corpo, é lido no Brasil em particular, mas fora da França é possível dizer que ele é lido muito como um texto fundador da antropologia do corpo. Mas, em vários setores da antropologia francesa, ele é tido como um texto fundador da antropologia da técnica. E no Brasil, particularmente, esse texto é tido como um texto que inaugura os estudos sobre representação, concepção do corpo, quando ele não está falando exatamente disso, né? Ele está falando de uma conexão absolutamente necessária entre técnica e corpo. Você não pode ver corpo sem técnica e não pode ver técnica sem corpo. E o Leroy Gourhan leva esse argumento adiante. Ele foi aluno do Mose, né? Não podemos esquecer disso. Recolocando isso na antropologia. E aí, voltando para finalizar minha reflexão, né, e talvez para a gente debater um pouco isso, lembrando um pouco daquele ponto em que eu estava falando do Pablo, de fato o Leroy Gourhan ele não teve o mesmo esquecimento que o Simondon teve, nem na antropologia. Mas talvez a forma como ele foi lembrado foi pior do que se ele tivesse sido esquecido. Estou sendo um pouco maldoso, né? Bastante maldoso, e não é essa a minha intenção, mas o Leroy Gourhan, para ganhar uma sobrevida na antropologia, de forma geral, ele foi sociologizado, sobretudo em algumas ideias diferentes, mas sobretudo, por exemplo, na ideia de escolhas técnicas. O que implica dizer que existe um certo domínio da técnica e existe um certo domínio da escolha social, cultural, que, se não é desautorizado pela obra dele, evidentemente que não é, mas, por outro lado, me parece que é uma maneira menos produtiva de tomar o trabalho dele. De modo que talvez ele tenha uma grande parte do trabalho dele, ou da inspiração que a gente poderia retirar do Leroy Gourhan, foi, em certo sentido, esquecida também, assim como Simondon. Basta dizer que Deleuze, aí eu não sei como é que a gente tem que pronunciar nesse caso, se é Deleuze ou se é Deleuze, depois eu vou tirar essa dúvida contigo. Retoma os dois, né? Acho que eu não estou longe de ser um especialista no trabalho do Deleuze, mas me parece que dois dos argumentos fundamentais do Deleuze vem do Leroy Gourhan, essa ideia de você o objeto técnico, né? Não existe sem um agenciamento, sem o gesto, e outro, obviamente, uma outra parte muito grande do Simondon. Talvez isso não poderia ser levado para nesse grande projeto que nós estamos discutindo aqui de retomar o Simondon numa socioantropotécnica, e como você fez isso, né? A sua tese enfim, exemplo dessa articulação frente a uma situação etnográfica. Eu queria um pouco te ouvir sobre isso e talvez iniciar uma discussão nessa direção. Eu gostei muito dos seus comentários, muito estimulante. Que foi muito interessante trazer o Leroy Gourhan, que eu nem estava pensando nele no momento, que realmente tem tudo a ver, porque, afinal, se ele fala muito de ferramenta, praticamente o trabalho dele, o estudo da ferramenta, ele não tem uma visão instrumental da técnica, justamente porque ele vê isso como... o foco dele não é o uso de instrumentos, assim, como uma disposição das coisas, mas realmente como uma máquina evolutiva que funciona pelo acoplamento assim, do homem e da ferramenta. Então, isso aí, eu acho que já está prefigurando as reflexões sobre o ciborgue, por exemplo. Me parece que isso que seria a continuidade dessa linha assim, de investigação, são trabalhos como os da Donna Haraway, da Catherine Hales, por exemplo, sobre esse devir ciborgue do homem que vai constituindo loop, como que fala isso em português, não sei, circuitos assim de reação com os artefatos, né? E isso aí vai evoluir junto. Né? Dá para pensar isso em termos de processo de individuação, né? Justamente. Acho que tem muitas aproximações a fazer com o Simondon. Acho que o próprio trabalho do Laimer vai nesse sentido um pouco, quando ele fala de pós-humano,
tem um pouco a ver com esses processos de conexões que vão desencadear outros devires, assim, né? É mais ou menos isso, né? Perdão, não vamos monopolizar, é só para... Tinha uma outra questão que eu queria colocar para a Daniela, e acho que o Pierre tocou um pouco nesse ponto e eu não resisti. A Daniela, né, acho que o seu trabalho se coloca num campo de trabalhos realmente muito interessante para pensar as possibilidades dessa socioantropologia abordar a técnica, né? E uma das grandes discussões nesse campo, ao meu ver, e você chegou, né, a colocar isso aqui, em que medida aquelas noções relativas a uma ideia de hibridização são úteis, enfim, são interessantes de serem acionadas nesse campo, né? Sobretudo nesse campo da antropologia, da sociologia da saúde, que envolve também, enfim, um certo diálogo com o feminismo, com as discussões de gênero, vários termos relacionados com a noção de hibridização, não só nesse campo, né, mas nesse campo especialmente, vários termos associados à noção de hibridização, tanto na sua utilização pela teoria do atorrede, quanto nas teorias do ciborgue, são acionadas, né? Ao mesmo tempo, existe ao lermos, por exemplo, Simondon, Leroi-Gourhan, isso nos levaria a pensar, bom, ok, esses termos eles desarmam uma certa visão, ou pelo menos chamam a atenção de uma certa concepção ocidental a respeito da técnica, que existe algo mais do que uma relação instrumental, né, ou uma relação de dominação da técnica. Nós teríamos que pensar em algo mais substantivo em termos de integração entre esses elementos, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa limitação, porque parte de uma concepção que é